Olá, sejam bem-vindos ao meu canal Grana Certa. O canal te ensina a ganhar, cuidar e juntar a sua própria grana. E no vídeo de hoje será no formato mais diferente do atual. Será com menos cortes e menos edição menos. Ok. Mas enfim, estou testando esse novo formato, pois eu quero um bate-papo entre a gente, não algo mais formal e terno e gravata e roteirizado. Simplesmente uma discussão. E o tema escolhido para essa conversa foi o Bitcoin. Como vocês devem saber, o Bitcoin disparou de preço e está quase impossível você não ouvir falar dele. Seja por alguém que ganhou ou por alguém que caiu no golpe. Muitas pessoas acabam acreditando nisso, de que o Bitcoin é por causa de golpe, é criminoso que usa. Mas as pessoas esquecem que o criminoso usa muito mais dólar e até real aqui no Brasil do que Bitcoin, cara. Simples, porque é ainda mais difícil você rastrear nota de papel. Bitcoin você ainda consegue ver carteiras e essas coisas, mas sem interferir nelas, mas você consegue ver. Porque as transações são públicas. Agora, moeda de papel não tem como você saber. Então, por isso os caras preferem muito mais moeda de papel. Então essa conversinha já não cola. Agora, o Bitcoin como investimento é complicado de falar. Eu particularmente tenho uma parte considerada no patrimônio Bitcoin. Não muito porque eu queria no começo, mas é aquela coisa, vou botar em low level e o que acontece. Isso era 2019 e de lá pra cá eu tenho engraçado falar, mas Bitcoin valorizou 10 vezes em 2 anos, então melhor investimento na minha carteira. O Bitcoin representava 3% da minha carteira, hoje representa quase 60%. Ai, como as coisas são loucas, né? Mas o Bitcoin, ele é muito mais do que um investimento. Porque o Bitcoin, se você olhar assim, o que as pessoas mais falam é para você colocar em ativos geradores de renda. No entanto, Bitcoin é simplesmente uma moeda. Ele não vai trabalhar para você como empresas fazem. Ele não vai te dar dividendos como fundos imobiliários fazem. Ele simplesmente é uma moeda que sobe e desce. Pra caralho, diga-se de passagem. Mas se você olhar pra ele de outra forma, como um e se der merda? Para pra pensar nisso. Se você tivesse hoje no país um dos mais ricos da América Latina, que mais tem petróleo no mundo, ou pelo menos um dos, você já sabe o que eu tô falando, óbvio que é da Venezuela. Imagina se você tivesse lá, tá tudo dando certo, mas aí você começa a ver que um tal Hugo Chávez entrou no poder. Sem analisar todos os aspectos políticos, porque eu sou mais libertário e odeio qualquer forma de corrupção. Mas, continuando, o tal de Hugo Chávez entrou no poder. E ele começa a fazer algumas coisas, digamos, preocupantes, como nacionalizar algumas empresas daqui, nacionalizar algumas empresas de lá, imprimir Bolívar pra caralho, e assim vai indo. Aí você começa a pensar, bem, tá tudo dando certo, a Venezuela tá rica pra caramba. Mas, e se der merda? Porque você não tem como prever o futuro, você não tem como saber o que vai acontecer daqui pra frente. Bora pra pensar, o Brasil, ele tá sempre a uma eleição da esquerda voltar no poder, dessa maluquice econômica voltar no poder. Do tipo, imprime mais dinheiro que não dá nada. Não dá nada, tá bom, vai nessa. Mas, quando você para pra olhar o Bitcoin, qual que é a mágica do Bitcoin? Ele é descentralizado para começar. Ou seja, como que ele é emitido? Milhares, para não dizer milhões, de computadores ao redor do mundo estão minerando ele. E computadores super potentes, diga-se de passagem. Graças ao ajuste de dificuldade, já chegou lá. Então, desses milhares ou milhões, que eu não sei o certo, de computadores que estão minerando Bitcoin, é muito difícil você frear isso. Porque como, pensa o seguinte, você é o governo, você não sabe quem que tem Bitcoin e essas coisas, e você não sabe quem minera o Bitcoin. O que seria mais inteligente fazer? Você começa a parar a mineração, né? Porque não adianta nada você pegar todas as carteiras e continuar emitindo mais. Mas enfim,
Aí o governo começa, aí assim, pá, vai nos maiores, né? Mas como que ele vai saber quem que são os maiores? Tá, no caso da China, grandes rigs de mineração e essas coisas. Mas e que as pessoas pequenas que têm um rigzinho em casa, ou no porão, ou no sótão? Como que você vai saber? Então essa que é a mágica. E como que funciona pra você emitir mais Bitcoin? Não é você que emite nem ninguém, é um conjunto de mecanismos matemáticos, algoritmos e essas coisas que garantem isso. Ou seja, é como se fosse um sudoku. Você tem que ajustar certinho e quando você faz um bloco lá, você ganha Bitcoin. Ou seja, seu computador está lá minerando e prestando poder de processamento para conseguir emitir Bitcoin, na esperança de que você vai conseguir achar um bloco que tenha Bitcoin. Mas até lá ele vai validando as transações, validando as transações. E essa que é a mágica, porque quanto mais pessoas fazem isso, mais seguro o Bitcoin fica. Ou seja, se todo mundo no mundo tivesse um hiper mega computador super potente, o Bitcoin seria o ativo mais seguro do mundo e inquebrável. Até mesmo quando os computadores quânticos chegarem, mas até lá é bem provável que já tenhamos a privacidade quântica e a criptografia quântica. Mas continuando, essa que é a mágica do Bitcoin. Você não consegue parar ele e você não consegue emitir ele do nada, assim. Porque olha o absurdo que é. Qual que é o lastro do dinheiro hoje em dia? Antigamente, há 50, 60 anos atrás, ele era baseado no ouro. Todo mundo sabe que o ouro é um ativo escasso e que manteve seu valor ao longo dos milhões de anos. Milhões, milhares de anos da história do planeta Terra e da humanidade. E ele é um ativo super seguro. Agora, o dólar. Ele depende exatamente do que? Da economia americana e da boa vontade de políticos. No entanto, se você parar pra ver, os Estados Unidos está emitindo dólar feito uns doidos. Parece que nunca imprimiram dólar na vida, porque, meu Deus, tá um negócio muito louco. O Biden imprimindo trilhões e trilhões, graças às políticas malucas dele de não, tudo tem que ser verde, tudo tem que ser verde. Cara, isso vai basicamente gerar uma puta inflação. Já tá gerando. É até engraçado falar, mas os Estados Unidos tá assim, com acho que 4,5 de inflação. Vou até procurar isso agora. O que pra gente parece um viva, né? Mas é muito engraçado isso. Né? Parece um viva, só que pra eles é muita coisa. É quase beirando uma inflação de 2 dígitos aqui pra gente, a nível de proporcional, né? Ó, a inflação, em comparação com junho do ano passado, a inflação ao consumidor americano acelerou para uma alta de 5,4%, também acima do ganho de 5% esperado pelos economistas ouvidos pelos Wall Street Journal. No mês anterior, a inflação nos Estados Unidos estava em 5%. Então, cara, se você parar pra ver, um país que estava acostumado com uma inflação de 1%, assim, até 2%, que foi maior, tem uma inflação de 5%. De se assustar, né? E baseado em políticas muito loucas feitas por esses, abre aspas, economistas. Do tipo, a gente vai dar um monte de grana pra vocês e foda-se. Aí começam a surgir problemas que surgiram de os trabalhadores não querem trabalhar, empresas podendo abrir, mas não abrem porque não tem quem trabalhar. As pessoas pensam, bem, eu tô ganhando dinheiro pra não fazer nada. Eu tô ganhando um X. Se eu falar, eu vou ganhar, sei lá, X mais 20. Então por que eu vou lá? Compensa eu ficar aqui sem fazer porra nenhuma. É lei de esforço mínimo. Não tem como você dar um monte de dinheiro pras pessoas e esperar que elas vão trabalhar e ser produtivas. Porque o único incentivo pra você trabalhar, no final das contas, é você se sustentar.
Basicamente é isso. E conseguir comprar coisas e sair, se divertir, essas coisas. Aí quando você tira isso, basicamente as pessoas pensam, pra que eu vou trabalhar? Se eu não tô fazendo nada, eu tô ganhando dinheiro. Mas voltando ao Bitcoin. É uma criptomoeda, de fato a primeira que surgiu, né? Mas ainda é um ativo muito novo. No entanto, as características dele o tornam bem superiores ao dólar. Porque para começar, olha, vamos pesquisar agora quanto que o Biden imprimiu de dinheiro. Impressão de dólares. Não, é um negócio muito louco. Acho que nunca antes visto nos Estados Unidos. Olha, Biden planeja impressão de 2 trilhões de dólares. Ou seja, 2 trilhões. E essa notícia é de 9 de março de 2021. Ou seja, é bem provável que ele já tenha imprimido mais. Para pensar, 2 trilhões de dólares. O New Deal, que foi o plano que dizem que são os Estados Unidos, mas na verdade não foi. Se trazido a valores atuais, gerou uma impressão de 600 milhões de dólares e causou uma puta merda lá nos Estados Unidos. Diferente do que pregam, não ajudou a economia, pelo contrário, estagnou a economia e quase fudeu ela ainda mais. Porque você não tá gerando riqueza. O Estado não gera riqueza. Ele tira riqueza. É um parasita, cara. É literalmente um parasita, uma sanguessuga. Porque a sanguessuga ela não consegue comida nem nada. O que ela faz? Ela não produz comida nem nada, né? Ela suga de quem produz. É simples, né? Então, você para pra ver essas coisas e você começa a analisar bem. Ok, eu sempre fui dólar continua sendo uma moeda mais forte que o real, porque, como vemos, o Brasil tá bem fodido em questão econômica, mas, assim, você começa a ver essas coisas, você começa a pensar, eu devo mesmo deixar meu dinheiro assim do jeito que tá? Que, cara, mesmo que você não acredite em Bitcoin e essas coisas, mas para pra pensar, quem controla o seu dinheiro que você soa e trabalha pra caralho pra conseguir é o governo. E não adianta você falar que não controla porque é ele que controla. Se ele quiser taxar alguma coisa lá, um posto baseado em eu preciso mais de dinheiro, ele vai fazer isso. Ele vai fazer isso. Entendeu? Então, você parar, pensar e analisar essas coisas é interessante porque é muito fácil pro governo imprimir dinheiro. Antigamente ele precisava ter papel, precisava de tintas. Hoje em dia não, hoje em dia tá tudo digital, ele pode botar quantos números ele quiser na tela. A gente fala imprimir, mas é título de. Como é que chama? De força do hábito, porque antigamente era impressão mesmo. Tanto é que isso no Brasil que o diga, hein? Inflação assustadora, mas o real, mesmo tendo todos os efeitos e sendo meio que uma merda, é a melhor moeda que a gente já teve. Porque teve moedas que não, literalmente não duraram um ano. Duraram 7 meses e 28 dias. Se não me falha a memória, foi o Cruzado Novo. Ou seja, uma moeda perdeu valor em menos de um ano, cara. Em menos de um ano. Coisas como essa, você começa a olhar. Ah, mas o Bitcoin não tem laço. Tá, beleza, mas qual o laço do dólar? Qual o laço do dólar pós-Bretton Woods? Bretton Woods, pra quem não sabe, foi o acordo em que os Estados Unidos falou que não teria mais lastro em ouro. Basicamente falou isso, e foda-se. Só como o mundo inteiro já tinha se acostumado a usar dólar, foi muito fácil e as pessoas não sentiram tanto, principalmente a massa da população. Governos obviamente ficaram putos, mas já suspeitavam que a quantidade de dinheiro que os Estados Unidos imprimia não era a mesma quantidade de ouro. Inclusive, essa é uma das causas da desigualdade. Porque o governo imprime dinheiro, só que o que acontece quando ele imprime mais dinheiro? Suponhamos que você queira comprar uma garrafa d'água e só existe $1 no mundo. Ou seja, é bem provável que aquela garrafa d'água custe talvez 1 centavo de dólar, 5 centavos de dólar, a depender, entendeu? Talvez até menos, né?
Mas enfim, para título de compreensão, vamos lá. E você começa a ver, aí você compra uma garrafa, beleza. Aí vem o governo e fala, não, eu preciso fazer uma obra, não sei na onde, então eu preciso pagar meus funcionários aqui, senão eu basicamente caio. Porque se o governo não pagar os funcionários públicos, é o caminho mais rápido para o Estado cair o funcionário público. Mas enfim, você começa a ver. Aí ele começa, não, vou imprimir um pouco aqui para poder pagar. Beleza, ele paga os funcionários. Mas os funcionários, eles continuam com mais dinheiro, se parar pra pensar. Porque aquele dinheiro que foi impresso ainda não gerou inflação, porque ele tá no comecinho. O pessoal chama de efeito Cantillon. Então ele tá no comecinho, assim, ele tem mais valor do que o dinheiro que você tem. Aí começa a gastar, começa a tirar a economia. Aí começa, obviamente, conforme você tem mais dinheiro para as mesmas quantidades de bens, o dinheiro começa a valer menos. Porque só existe $1, agora existe $2, ou seja, metade do seu poder de compra foi pro saco. Ou seja, se antes você pagava 10 centavos numa garrafa de água, com metade do seu poder foi, e a base monetária, que é a quantidade de dinheiro que existe na economia, aumenta em 2 vezes, ou seja, os preços vão subir 100%. Ou seja, se uma garrafinha de água você pagar 10 centavos de dólar, hoje, obviamente não, né? Mas você pagaria, depois dessa impressão do governo, 20 centavos de dólar. Que pode não parecer nada a título absoluto, mas quando você começa a colocar em coisas mais caras, como casas, carros, ou até coisas básicas mesmo, como alimentação e essas coisas, você começa a perceber que por isso que você trabalha e cada vez parece que você consegue comprar menos coisas no mercado. A realidade é essa, o Estado não tá nem aí pra você. É muito fácil falar que defende os pobres e tal, mas tem um posto pra caralho em remédio, produtos da cesta básica são taxados. Então como você quer defender o pobre fazendo ele pagar mais caro por tudo? Enfim. Mas aí você começa a ver essas coisas e você começa a pensar, tá, mas o que eu posso fazer? Afinal, a economia toda em dólar, em real e tal. Aí você começa a analisar. O Bitcoin tá começando a ter uma adesão grande da população. Bitcoin, depois que ele chegar no valor máximo, que é 20 mil milhões de Bitcoins, ele não vai ser mais imprimido. As pessoas vão meio que ganhar assim pelas taxas de transferência. Aí você vê assim, você pensa, se eu tenho um Bitcoin agora, se eu tiver um Bitcoin, talvez guardar esse Bitcoin, no futuro eu vou poder comprar mais coisas. Aí você começa a ver, então meu dinheiro não vai se desvalorizar. Eu não preciso correr e gastar ele. Eu posso deixar ele aqui quietinho que depois eu posso comprar ainda mais coisas. Dessa forma você vai gastar somente com o necessário. Porque, principalmente aqui no Brasil, as lembranças do tempo passado em que a inflação era gigantesca, as pessoas recebiam um pagamento num dia, no mesmo dia já estavam numa fila do mercado para conseguir comprar alguma coisa, senão no dia seguinte ia estar mais caro, cara. Olha que absurdo. Olha que absurdo. Aí você começa a ver coisas do tipo e para pra pensar, bem, mas não seria só o Estado nunca mais imprimir? Sim, exatamente. Só que aí, se o Estado não imprimir mais, o que acontece? Ele vai ter que cobrar mais impostos. E se você criar um imposto novo, além de ser bem difícil, porque hoje em dia tá todo mundo atento, você vai ter que justificar isso e vai perder apoio da população, porque ninguém gosta de pagar mais imposto. Se você pudesse escolher pagar nenhum imposto em nada, você pagaria. Convenhamos. Você pode ser o mais estatista que for, mas se o governo for te taxar 80%, você não vai gostar. Porque o governo não produz nada, gente. Nada. Não adianta falar, mas tem as estatais. Não, cara, as estatais foram feitas com dinheiro criado do nada, ou tirado da economia real. E qual que é a eficiência dessas estatais? Nenhuma, porque se você começar a imprimir dinheiro e tudo mais, você tem a impressora na mão. Pra que os funcionários vão trabalhar, ser forçados a
a dar eficiência, a gerar resultados. Se a empresa der prejuízo, o governo vai lá e cobre. A exemplo dos Correios. Então, aprenda uma coisa, esse estado não tem nem pra você. Aprenda a se proteger dele, e o Bitcoin é uma dessas formas. Tentem investir pra fora, investir em outros lugares, porque aqui no Brasil também é complicado, mas se diversifica, cara. Não deixa todos os seus ovos na mesma cesta. E criptomoedas não é só o Bitcoin, tem acho que talvez beirando os milhões ou milhares, não sei o certo, de criptomoedas. Das mais variados tipos, tanto o shitcoin que o pessoal fala que é moeda de merda porque é baseada em nada e só foi criada para aproveitar o hype. E essas coisas, tem inclusive stablecoins que são moedas mais estáveis, baseadas em alguma coisa, como por exemplo moedas baseadas em dólar, moedas baseadas em ouro, que eu tenho uma parte também considerável do meu patrimônio, porque são ativos mais estáveis, né? Não são tão voláteis quanto o Bitcoin. Porque o Bitcoin, apesar dos apesares, ele não, se você olhar nos últimos, desde 2008, ele não perdeu valor, pelo contrário, ele só ganhou valor. Agora, para olhar o dólar, o real, o euro, a libra, o yuan chinês, para ver todas essas moedas e ver o tanto de coisa que você conseguiria comprar com ela. Em 2008, o Bitcoin chegou a $1 Imagina você comprar um Bitcoin por $1. Hoje em dia você teria mais de R$200 mil investindo $1. Mas enfim. Coisas que também seria difícil, porque naquela época era complicado você saber disso. Mas você começa a ver essas coisas e começa a se questionar. Que em 2008 você a quantidade de coisas que você conseguiria comprar e tudo mais. Aí agora você vê e parece que você sempre compra menos coisas. As coisas sempre estão subindo. Você nunca vê, caiu de preço e vai continuar caindo. Não, cai de preço agora e depois dispara lá na frente. Não é uma condição natural, por exemplo, com esse frio que tá aqui no sul e sudeste, que você vê que plantações e foram todas queimadas devido à geada. Aí dessa forma é natural ter um aumento de preço, por isso a demanda tá a mesma, só que a oferta diminuiu. Então depois vai se ajustar a curva da oferta e da demanda. Mas nesse caso é um aumento natural de preço. Agora, quando tudo tá subindo, tem alguma coisa errada aí. Porque não é tudo que tem uma oferta menor. Pelo contrário, às vezes a oferta aumentou, só que o preço diminuiu. Ou diminuiu não, o preço aumentou, né? Se diminuir se fosse bom. Mas e com o Bitcoin isso não acontece. Como eu disse, se você tivesse colocado $1, hoje você conseguiria comprar R$200 mil. Se você tivesse investido $1 lá atrás, você conseguiria comprar uma casa hoje em dia. Agora, se tivesse R$200 mil no passado, você conseguiria comprar uma casa hoje? Eis a questão, não é mesmo? Eis a questão. Se eu tivesse R$10 mil, que na época, né? Se você parar pra olhar, as casas na época não eram R$200 mil. R$200 mil era uma hipercasa bem no centro, bem localizada. Você vê que tudo tá subindo. Então não é natural isso que acontece, aumento de preço. É artificial, o governo causa isso. E não é isso só uma questão de direita e esquerda. Não, é uma questão intrínseca do governo. O governo não gera nada, gente. Ele precisa tirar das pessoas para sobreviver. Então, invista em cripto. Não precisa ser muito, como eu disse. Eu investi R$1.000 no começo. E hoje eu tenho uma quantia considerável. Agora, investe um pouquinho. Nem que seja, sei lá, 50 conto, 10 conto. Tanto que você conseguir. E sempre junto um pouquinho de dinheiro. Procurem alternativas melhores. Procurem ativos que paguem a inflação. Ou pelo menos que paguem a taxa de juros, a Selic, que tem 4,25 75. Sei lá, só sei que vai subir na próxima reunião, né? Porque é insustentável o Brasil uma taxa de juros nesse preço. E essa taxa é o tanto de juros, entendeu? Então, escolham ativos que paguem mais, que valorizem seu dinheiro, porque
o dinheiro nada mais é do que seu tempo. Porque você precisou de tempo para conseguir o dinheiro que você tem hoje. Você precisou fazer trabalhos e essas coisas para conseguir o dinheiro que você tem hoje. Então valoriza ele, porra. Valoriza, caralho. Se você não fizer isso, ninguém vai fazer pra você. Pare de confiar no Estado. O Estado não vai garantir sua previdência. Não vai garantir sua aposentadoria no futuro. Porque é um esquema de pirâmide. Precisa cada vez mais que gente entrando na pirâmide chamada Previdência Social para que deem uma contribuição e o governo pega essa contribuição e dá para os aposentados. Porque o governo não fez. Ele não fez o que seria certo, que é pegar o dinheiro que os aposentados, o pessoal que está aposentado hoje pagou no passado, guardar para depois que esse pessoal tivesse aposentado, eles recebessem o próprio dinheiro, que seria mais óbvio, mas não. É muito tentador, porque começa a sobrar dinheiro, então você pensa, por que eu vou guardar? O pessoal da frente que se vire com isso. Aí você começa a fazer uma obra daqui, outra obra de lá, ganhar voto, então pega uma opção, e assim vai. Então, é uma pirâmide, cara, não adianta. Uma hora ela vai quebrar. Por isso que precisa de reformas e reformas. Porque é insustentável. Cada vez mais eles vão aumentar a idade. Porque é inevitável. As pessoas estão tendo menos filhos. Os aposentados estão vivendo por mais tempo. Então, mais hora, menos hora, isso vai quebrar. Então, garanta seu futuro. Não importa quantos você tem. Cara, investe um pouco. Nem que seja uma quantia de emergência, uma quantia pra você conseguir. Procura, vai atrás. Aqui no canal eu vou começar a fazer mais vídeos a respeito disso. Pra ajudar vocês. Porque essa é uma situação que você inevitavelmente vai se fuder se confiar no governo. Porque o governo não vai ter dinheiro pra você quando você não puder produzir mais nada. Não adianta que ele não vai. Das duas uma. Ou ele vai imprimir mais dinheiro pra conseguir fazer isso, e aí os preços vão aumentar e você vai conseguir cada vez menos cada vez mais vai conseguir comprar menos coisa. E assim vai indo, até que chega uma hora você não consegue aguentar. Então, cara, cuida do seu futuro desde já, não importa. Se você tiver 50 anos, cara, sei lá, investe em você, procura alguma outra coisa pra fazer, aperta um pouco, diminui seu padrão de vida e guarda o seu dinheiro pro futuro. Porque não adianta, eu não consigo investir, eu não posso investir. Tá, cara, mas se você não investir, é bem provável que você vai morrer de fome porque o governo não vai ter dinheiro pra você no futuro. E se tiver, vai ser bem pouco. Então, não dependa de governo, não dependa de ninguém. Simplesmente tenha a sua vida no seu controle. Tenha o seu futuro o máximo possível no seu controle. Guarde dinheiro, não importa, não precisa ser todo o seu dinheiro, mas pelo menos uma parte. Que todo mês você guardando um pouco é melhor do que você não guardar nada. É melhor do que você dar pro Estado. Guarda seu dinheiro, investe, procure alternativas. Se inscreva no canal, dá seu like, comenta. Comenta o que vocês querem ver, as dúvidas de vocês sobre o que vocês acharam desse novo formato. Porque, cara, é mais um bate-papo barra desabafo com coisas que eu fico puto de ver. Invistam em Bitcoin, se vocês puderem. Não é uma recomendação de investimento. Eu não posso nem fazer isso, né? Mas se vocês puderem, dá uma olhada, dá uma pesquisada, começa com um pouquinho, vai se arriscando e vê. Eu não tô recomendando isso, eu tô sugerindo isso, tá bom, Receita? Tá bom? Receita não, tá bom, CVM? Mas, cara, simplesmente dá uma olhada e tenta não depender do Estado e cuidar mais do seu dinheiro, porque é complicado.